E agora a gente vai até o Vale do Taquari. O repórter Jairo Bastos está na cidade de Lajeado, onde o nível do rio subiu rapidamente na manhã de hoje. Jairo, bom dia para você. A gente percebe que chove bastante por aí, né? Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, chove sem parar desde ontem, viu? Durante toda a noite choveu, chuva forte. Agora chovendo muito forte aqui no Vale do Taquari, principalmente aqui na cidade de Lajeado, onde eu estou agora. Para você ter uma ideia, o nível do rio vem subindo rápido. Em questão de 2 horas, quase 1 metro. Agora já estamos em 25,84 o nível do rio Taquari. Isso já coloca em alerta e preocupação a população ribeirinha. Só que o problema é amenizado se formos levar em consideração que os moradores dessas áreas mais próximas ao rio não puderam voltar para casa. Ou muitas casas foram completamente destruídas pela cheia da semana passada, ou a prefeitura emitiu o alerta, a Defesa Civil emitiu o alerta para que essas pessoas não voltassem para casa, justamente por causa da previsão de muita chuva durante todo o final de semana em toda a região. Eu estou no Parque do Imigrante, em Lajeado. É um parque onde foi montada uma base das forças de segurança. Aqui atrás você pode perceber que tem helicópteros do Exército, da Marinha, Aeronáutica, tem gente da Bombeiros, Defesa Civil, helicópteros que vêm para cá também, de empresas que estão ajudando. Daqui, essas aeronaves partem para os municípios mais distantes que ainda permanecem ilhados. Levam equipes para fazer o trabalho de resgate e também para levar mantimentos, água às cidades que ainda estão sem água, sem luz, sem comunicação. Hoje esse serviço e ontem também foi interrompido justamente por causa do mau tempo, não dá teto, há bastante perigo. As equipes de resgate que procuram por desaparecidos também não conseguem trabalhar, justamente então por causa do excesso de chuva. Outro problema, Jonathan, que a gente pode destacar aqui com essa chuva que não para na região, são as barreiras. O solo está encharcado, então oferece um risco muito grande. A orientação, inclusive, é para que evitem andar de carros pelas rodovias, até mesmo na cidade. Quem não pode sair, não precisa sair de casa, só mesmo em caso de emergência, e não saia. Fique em casa. A gente percebeu quando a gente vinha aqui para Lajeado, nós estamos em Teutônia e viemos para cá, menos carros na rodovia. Isso é muito importante. Por quê? Porque há rodovias que aparentam estar em bom estado, mas não. O solo está muito molhado, tem rodovias rachando, os acostamentos estão desmoronando. Para se ter uma ideia, 85 pontos de bloqueio total existem no Rio Grande do Sul em 49 rodovias. Quando eu falo em bloqueio, é ponte que foi arrancada pela correnteza, é estrada que foi partida ao meio, e até o serviço de balsa em muitos municípios estão interrompidos justamente por causa do mau tempo. Aqui na região, então, são várias cidades ainda interditadas, alagadas. O acesso aos poucos começa a abrir. Isso falando quase 2 semanas após a tempestade. Então, tem muita cidade que está incomunicável. Até por isso o número aí de desaparecidos é grande, vem aumentando. Até por isso não tem contato, não tem como chegar a essas cidades. Algumas cidades ainda começam a limpar as suas rodovias, mas o acesso é por meia pista, o que acaba dificultando o trabalho de ajuda, de maquinário e tudo mais. Jonathan, se você quiser saber mais informação aqui da cidade, pode fazer pergunta aí. Então, é muita coisa para falar, são situações tristes, críticas aqui no Vale do Taquari. Pois é, Jairo, realmente é muito triste isso tudo que a gente está acompanhando, né? E Lajeado é uma das cidades que foram mais destruídas, né, por essas enchentes que nós estamos acompanhando no Rio Grande do Sul. Os relatos que a gente tem de moradores é de que realmente não sobrou nada e muita gente que agora vai ter que reconstruir a vida do zero. O triste de tudo isso é que eu venho perguntando às vezes para as pessoas e para autoridades o que fazer de agora em diante. E as pessoas dizem: olha, eu não tenho para onde voltar, eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer. As pessoas estão perdidas. Essa é a palavra. As pessoas estão perdidas, sem noção do que vai acontecer. Os moradores aqui em Lajeado, principalmente aqueles que moram próximo ao rio, tiveram que abandonar suas casas. Eu fui ontem no bairro Conservas, que é um bairro grande aqui de Lajeado, e cerca de 70, 80 casas foram destruídas. O cenário que eu encontrei lá é de casa derrubada, parede caída, teto não existe mais, o telhado foi levado com o vento.
Enfim, um cenário de guerra, um cenário de destruição. Para se ter uma ideia, aqui em Lajeado, 21% da população está sem onde morar. Então, essa é a grande preocupação. Eu também destaco, eu conversei com autoridades, por exemplo, o prefeito de Roca Salles, que é uma cidade aqui no Vale do Taquari bastante atingida. A cidade já enfrenta o terceiro decreto de calamidade pública, passou pelo ciclone em setembro, passou por outra tempestade em novembro, dezembro e agora essa. O Hamilton Fontana me falava, eu perguntei, prefeito, qual o futuro de Roca Salles? Ele me disse, o único futuro é trocar a cidade de lugar. E ele não estava fazendo uma analogia a essa situação. Ele disse que é um jeito, pelo menos vários bairros que ficam próximos ao Rio Taquari, ele sugere que seja trocado para o outro lado da cidade, ou seja, a cidade vai ter que ser empurrada para o meio. O prefeito de Mussum, outro município muito afetado aqui na região, para se ter ideia, de 5 mil moradores, 4 mil precisaram abandonar suas casas. Ele me falava que o futuro de Mussum é um grande ponto de interrogação. A cidade é partida ao meio pelo Rio Taquari, e é um grande vale, né? A água sobe e acaba inundando dos dois lados a cidade. Quem pensar, vou morar mais próximo aos pontos mais altos. Os pontos mais altos ficam em ribanceiras, próximos a morros que estão deslizando. O deslizamento de terra agora é um grande risco, é um grande problema. Inclusive o prefeito de Mussum fez um vídeo agora cedinho, passando através das redes sociais, orientando a população a sair de casa porque há risco grande de deslizamento de terra. Enfim, esse, Jonathan, é um problema sem precedentes na história aqui do Rio Grande do Sul. Nós que estamos aqui, para você ter uma ideia, nós estamos praticamente ilhados na região há 12 dias. Nós chegamos aqui no início das tempestades, lá no dia 30, né, por ali, fazendo a cobertura. Chegamos em Teutônia, a ponte para Lajeado fechou, não podemos vir para o interior. Os acessos a Porto Alegre também fecharam, não podemos voltar para casa. Ou seja, nós ficamos ilhados, fazendo a cobertura aqui nessa região. Agora que a ponte do Rio Taquari foi liberada na semana passada, a gente está tendo um campo maior de abrangência, mas essa é a situação. Sinal de internet péssimo, telefone péssimo, acessos completamente destruídos. Aqueles que têm, virou um atoleiro por causa da chuva e o risco de atolar o veículo é muito grande. Ou seja, todo mundo trabalhando no limite e a população está no limite, Jonathan. Pois é, Jairo, e não tem como ser diferente, né? A população, claro, sofrendo muitos impactos de toda essa enchente no Rio Grande do Sul. Pessoas que tiveram que sair de casa da noite para o dia porque já não havia mais segurança em permanecer nesses imóveis. E é realmente essa questão psicológica que afeta muito, porque as pessoas, além de terem saído de casa, não têm perspectiva de quando vão poder voltar e o que vão encontrar quando voltarem para esses imóveis. Na entrevista que eu fiz com o governador do Rio Grande do Sul sexta-feira, a gente questionou isso. E aí, governador, né? O que está sendo feito pelo Estado para tentar ajudar essas famílias em relação à habitação? Eduardo Leite disse que já está prevendo um programa habitacional, inclusive com a construção de casas mais rápidas, casas pré-moldadas, justamente para que essa população encontre um lar, tenha um novo lar quando tudo isso passar, quando essa chuva passar, quando as ruas voltarem a existir, porque hoje, ainda em muitas cidades do Rio Grande do Sul, a gente só vê lagos, né? O rio, né? As ruas deixaram de existir, dando espaço a esses rios. Justamente, apenas os barcos conseguem transitar entre essas casas, nestes bairros. Então, realmente um cenário ainda de muita destruição. E como o Jairo bem relatava para a gente agora, essa chuva intensa que já estava prevista, não é? As autoridades já haviam alertado de que essa situação poderia piorar ainda mais o cenário que já é de catástrofe no Rio Grande do Sul. A chuva veio e veio para ficar. Deve continuar chovendo nas próximas horas, no começo da semana ainda, ou seja, é realmente um cenário preocupante no Rio Grande do Sul. São mais de 537 mil pessoas fora de casa, pessoas que tiveram que se deslocar para outros estados, para outras regiões. Então, realmente uma situação muito difícil. Jairo, você continua com a gente aqui. Era essa, inclusive, a pergunta que eu queria fazer para você sobre a questão do deslocamento, né? Eu tenho acompanhado as suas reportagens desde que essa situação se agravou e você permanece aí no Vale do Taquari. Eu queria que você compartilhasse um
pouco dos bastidores. Vocês estão em hotel aí? Existe ainda hotel nessa região para atender a imprensa, os voluntários? Como é que tem sido o dia a dia, né, fora das câmeras? Olha, é uma cobertura bem atípica, bem difícil que a gente está enfrentando, Jonathan. Por quê? Porque hoje em dia a gente precisa de internet para tudo. A gente mal consegue, às vezes, se comunicar com vocês aí em São Paulo, ou até mesmo aqui em Porto Alegre, aqui na região, para checar informações. É muito complicado. Agora começou a melhorar em alguns pontos. Nós ficamos, então, ilhados praticamente na cidade de Teutônia. Por sorte, digamos assim, a cidade também foi afetada na parte mais afastada, mas a área mais alta da cidade não foi afetada. Nós ficamos num hotel que já estava determinado que nós iríamos ficar naquele hotel. E como eu te falei, quando nós chegamos no hotel, nós recebemos a notícia que a ponte que liga a Lajeado estava submersa, então não poderíamos voltar. Então nós ficamos no hotel, por sorte, bem seguros, tá? Recebemos muito o apoio do pessoal do hotel, cedendo internet, ajudando como podiam, entendendo a situação, nos dando a força. Nós chegamos, às vezes, cansados, exaustos, estava lá o proprietário do hotel com um cafezinho para a gente. E essa solidariedade a gente percebe nesses mínimos detalhes, a gente percebe a importância que isso tem para dar ânimo para a gente continuar trabalhando. Para a gente chegar a esses municípios como Roca Salles e Mussum, nós levamos quase uma semana para poder chegar a esses municípios, porque não tinha acesso. A estrada que liga por Lajeado estava debaixo d'água. Uma ponte caiu, inclusive. E por Colinas, que é outro município que foi muito devastado, também a estrada estava debaixo d'água. Então não tínhamos como chegar lá e saber exatamente. Aí o que acontecia? A gente tentava ligar para o prefeito, para a assessoria de imprensa, para moradores, e também a gente não tinha contato. A internet não funciona, sinal de telefone não tem. Então as informações que chegavam para a gente eram muito truncadas e a gente precisava chegar até o local e não era possível. Então esses bastidores que você se referiu aí é de muito perrengue, viu? De muita luta, porque a gente precisa e quer passar a informação correta, mas a gente acaba não tendo acesso. Outra coisa muito importante que chamou muita atenção da gente é que a gente também não poderia fazer grandes deslocamentos porque não tinha gasolina para comprar nos postos. Em Teutônia, vários postos fechados, a gente não tinha como comprar gasolina, não tinha como ir para outra cidade maior, porque tinha a ponte caída, então a gente enfrentou uma dificuldade muito grande para fazer essa cobertura. E essa questão da gasolina, isso não só para a gente, mas também para as pessoas que chegavam, que estavam viajando, foram pegas de surpresa, estavam nas estradas e iam procurar abrigo no hotel, chegavam lá, famílias inteiras, com bebês, com crianças, precisando, olha, eu não tenho onde ficar. Isso eu acompanhei, porque eu estava ali na recepção e vi as pessoas chegando e pedindo se tinha um quarto disponível, e o proprietário tentando de um jeito e de outro acomodar todo mundo, foi sensível a esse ponto, não cobrava estadia de crianças, por exemplo, dando a maior força para essas pessoas que estavam na estrada e não conseguiam voltar para casa. Ou seja, é um momento muito difícil aí, todo mundo foi pego. Poucas pessoas não sentiram os efeitos, mas vão acabar sentindo, porque a gente está falando aí que no futuro a economia vai ser abalada e a reconstrução desses municípios vai precisar de muito dinheiro, de muita coragem, de muita força, e essa força a gente sabe que só vem com união aí de voluntários, de gente do Brasil inteiro que está chegando ao Rio Grande do Sul para dar aquele empurrão, aquela força, aquela palavra, ó, vai dar tudo certo, a gente está aqui. Pois é, Jairo, enquanto você fala, a gente está mostrando uma imagem que é muito emblemática dessa cobertura, porque realmente é a rodovia, o acesso a Lajeado que foi completamente destruído, né? Então, logo do início a gente começou a mostrar essas imagens e aí a população, a partir disso, o Brasil inteiro já começou a ter uma certa dimensão do tamanho desta tragédia no estado do Rio Grande do Sul. Então, de fato, realmente um cenário ainda de muita destruição e muitas dificuldades. Jairo Bastos, muito obrigado por enquanto. Espero poder voltar a conversar com você. Eu sei que você tem muito a relatar aqui pra gente diante desses dias todos que você e a sua equipe estão acompanhando aí no Rio Grande do Sul. Até mais.